Fala pessoal, boa noite. Nós daremos início a uma nova aula, uma nova gravação. E nossa expectativa agora é abordar benefícios previdenciários devidos aos dependentes previdenciários. O que a gente fez até aqui, o nosso percurso até aqui, foi de análise dos benefícios previdenciários que tem como titulares os próprios segurados filiados ao RGPS. Daqui para frente, nós vamos estudar os dois benefícios previdenciários contemplados em favor dos dependentes previdenciários. Nós vamos estudar o regime jurídico do auxílio-reclusão e o regime jurídico da pensão por morte. Por que existem benefícios previdenciários destinados aos dependentes? Porque a Previdência Social, além da cobertura ao próprio trabalhador, diante de situações de risco, também se ocupa, também pretende dedicar uma atenção à proteção do seu grupo familiar. Então, a Previdência Social atenta ao cuidado que a Constituição dedica à unidade familiar, estabelece mecanismos de socorro, de proteção e de cobertura aos grupos familiares que se encontrem em situação de risco ou vulnerabilidade por conta da redução ou eliminação da atuação provedora de recursos dos trabalhadores. Então, entendeu o legislador que, em dois casos, a perda da renda do trabalhador implica em risco a sua família, a sua base familiar. Que situações são essas? A prisão do trabalhador, e com a prisão ele fica impedido de prosseguir no exercício de uma atividade econômica do trabalho, enfim, ele vai ter uma renda reduzida, uma renda eliminada. Isso coloca em risco a sobrevivência dos seus filhos, da cônjuge, enfim, dos seus parentes em ordem geral, em linha geral. E a segunda situação é o próprio óbito do segurado. Se estamos tratando de um segurado provedor, sob o ângulo financeiro, se a gente está falando de um segurado provedor da subsistência do seu grupo familiar, a morte desse segurado, a morte desse trabalhador, a morte desse provedor, deixa a família numa situação de risco, deixa a família à mercê da própria sorte, deixa a família desprovida da sua fonte de recursos. E o que a Previdência Social pretende nessas duas? Substituir a renda do trabalhador por um benefício previdenciário para permitir aos seus dependentes um meio de obtenção de recursos que lhes garanta uma sobrevivência digna. Então, é para impedir que essa família, que esse grupo familiar, passe uma situação de penúria. É para minimizar o perrengue. Eu diria, se eu estivesse num boteco, eu diria, olha, é para minimizar o perrengue que essa família passa, que está passando, ou ainda vai passar com a prisão ou a morte de um segurado provedor. Esse escopo, esse objetivo, ele está previsto expressamente no primeiro artigo da Lei 8.213, que estabelece como focos de atenção da Previdência Social a cobertura dos riscos de prisão ou de morte do segurado em favor daqueles de quem dependiam economicamente. Então, aqui o alvo de atenção, o alvo de proteção, o alvo de cuidado é com a família
dependente do segurado. Então dá para perceber que existem dois tipos de beneficiários na Previdência Social. Os primeiros são os próprios segurados, que são filiados à Previdência Social em nome próprio e mantêm uma relação jurídica principal com a Previdência Social. E existe a segunda classe de beneficiários, que é a dos dependentes previdenciários, que não mantém uma relação jurídica principal nem autônoma com a Previdência Social, mas sim uma relação jurídica secundária e acessória, mas que de alguma maneira, em alguma medida, nos limites da lei, fazem jus ao recebimento de determinados benefícios quando cumpridos os requisitos pertinentes. O que a gente vai fazer a partir de agora? Examinar quem são os dependentes previdenciários e estudar os benefícios previdenciários devidos a esses dependentes. Então a gente vai ter uma aula para estudar quem são os dependentes, uma aula para estudar quais são os requisitos do auxílio-reclusão, uma ou duas aulas para estudar os requisitos pertinentes à pensão por morte. Pois bem, mais uma informação preliminar. Atualmente, não se faz, não é uma boa prática, não tem respaldo legal, não tem previsão regulamentar, não tem sentido fazer inscrição prévia de dependentes. Não se faz inscrição prévia de dependentes. Antigamente se fazia, eu sei disso. Inclusive, quem tem carteira de trabalho, pega lá a sua carteira de trabalho, numa das últimas folhas da carteira, tem uma página da carteira de trabalho, tem uma folha, uma página, que é para inscrição dos dependentes do trabalhador. Hoje, aquela inscrição, aquela anotação não tem sentido nem utilidade nenhuma para fins previdenciários. Por quê? Porque atualmente o regulamento da Previdência Social prevê que a inscrição de dependentes, ou seja, o cadastro dos dependentes, a formalização do cadastro, da identificação dos dependentes de um segurado, só é feito quando esse dependente formula o requerimento de concessão de algum benefício. Cabe ao dependente se identificar, mostrar quem é, qual é a sua relação de parentesco com um determinado segurado, para promover a sua inscrição no momento em que esse dependente for eventualmente formular algum requerimento de benefício previdenciário. Do contrário, não se faz inscrição prévia. Não é uma boa prática, não é uma prática tecnicamente adequada. Então não adianta escrever, eu tenho minha carteira de trabalho. Não adianta eu escrever na minha carteira de trabalho que eu tenho 2 filhos, um se chama Davi, outro se chama Jade, eles nasceram no dia tal. Não faz sentido nenhum. Porque na eventualidade deles terem direito a algum benefício previdenciário, eles vão ter que formular um requerimento administrativo junto ao INSS. E nessa oportunidade eles vão se apresentar, se identificar, produzir provas nesse sentido e requerer a sua inscrição como meus dependentes. Tomara que eles nunca precisem disso, porque eu espero não ser preso e espero não falecer tão cedo. Então, tomara que nunca precisem, mas caso acontecesse, eles iam se inscrever
no momento da sua habilitação, no momento em que eles formulassem um possível requerimento de concessão de benefício previdenciário diante do INSS. Tá? O que mais? Já tem aqui a citação, a menção à súmula 340 do STJ, que é só para indicação da legislação de regência dos benefícios devidos aos dependentes. Isso se aplica para... A súmula fala em pensão por morte, mas ela também se aplica ao auxílio reclusão. Tá? A súmula, o entendimento da súmula se aplica para ambos. A legislação aplicável aos benefícios devidos aos dependentes é aquela legislação que estava em vigor na data da morte ou da prisão do segurado. Então, para saber o regime jurídico da pensão por morte, modo de cálculo da renda mensal inicial, duração do benefício, cotas do benefício, você tem que examinar as normas que estavam em vigor no dia em que o segurado morreu ou no dia que o segurado foi preso. Porque as normas vigentes naquele momento que serão determinantes para o regramento, para a regulação, para a disciplina jurídica do benefício previdenciário devido aos seus dependentes. Isso é bastante importante também. Então vamos lá, vamos decifrar quem são os dependentes previdenciários no regime geral de previdência social. Quem são os dependentes previdenciários? Eles estão listados no artigo 16 da Lei 8.213 em 3 classes diferentes, agrupados em 3 incisos diferentes. Qual é a utilidade de agrupar os dependentes em 3 classes diferentes? O interesse e a utilidade disso é a identificação de uma ordem de preferência. Como assim? Os dependentes previdenciários da classe 1... Opa, desculpa. Epa, mamãe. Os dependentes previdenciários da classe 1... Tá bugado aqui meu computador. Tem preferência em relação aos dependentes previdenciários listados na classe 2. Por sua vez, os dependentes previdenciários listados na classe 2 têm preferência e precedência em relação aos dependentes previdenciários da classe 3. Bom, então precisamos identificar quais são os dependentes previdenciários enumerados em cada classe. Vamos começar pela classe principal, pela classe prioritária, a classe 1. Quem integra a classe 1? Os cônjuges, os companheiros do segurado, dos segurados e os filhos dos segurados. Vamos começar pelos cônjuges. Então, quem é cônjuge? Aquele que tem uma relação matrimonial, tem um casamento formalizado. Pois bem, e em caso de separação, em caso de divórcio, subsiste a dependência previdenciária? Resposta é depende.
depende do quê? Havendo separação ou divórcio, o ex-cônjuge só preserva a qualidade de segurado se houver dependência econômica superveniente à separação ou ao divórcio. Então vamos pensar exemplificativamente. William Bonner e Fátima Bernardes se divorciaram. Isso é um fato público e notório. Caso o William Bonner faleça, a Fátima Bernardes teria direito à concessão de pensão por morte? À primeira vista, não. Por quê? Porque ela não depende economicamente do ex-cônjuge William Bonner. Ela não depende economicamente, não. Ela é uma trabalhadora bem-sucedida, ela tem um contrato com a Globo, ela é apresentadora de TV, ela tem os rendimentos dela, e ela não recebe pensão alimentícia do ex-marido, ela não tem dependência econômica em relação ao ex-marido. E isso exclui a qualidade de dependente após a separação ou após o divórcio. Muitas vezes acontece a separação de fato, a separação informal. Então, se você for ao registro civil de pessoas naturais, se você for ao cartório e pedir uma certidão de casamento, eles vão te dar, certifique e dou fé que João e Maria são casados. Você vai ver na prática, já não moram juntos há mais de 10 anos, um mora em Cuiabá, o outro se mudou para Rio Grande do Norte, não se beijam, não se veem, se odeiam, se repelem. Mas formalmente são casados. Para efeitos previdenciários, eu trato como cônjuges? Não. Esse mesmo raciocínio pertinente a divórcio e separação formal, eu também aplico a separação de fato. Então, eu só trato como dependente previdenciário o cônjuge separado de fato que dependa economicamente do seu ex-cônjuge separado de fato. Tá? O regulamento previdenciário exige, para a habilitação de cônjuges, a apresentação de uma certidão de casamento atualizada. Por quê? Se o segurado chegar lá com a certidão de casamento da década de 80, toda amarelada, velha, antiga, possivelmente não vai ter uma eventual averbação ou anotação de divórcio ou de separação. Então, a certidão de casamento atualizada, pelo menos nos dá a segurança de que não houve averbação cartorária de uma ruptura da relação matrimonial por divórcio ou por separação. Este mesmo raciocínio de ruptura se aplica aos companheiros. O que dá trabalho na análise da dependência previdenciária em relação aos companheiros? É a informalidade da relação familiar. Porque ao contrário do casamento em que você tem uma formalização, um ato cartorário, enfim, toda uma sedimentação segura da relação jurídica pela via cartorária, a união estável, ela diz respeito a uma composição familiar menos formal. E aí a gente vai ter direito civil. Provavelmente vocês já estudaram isso em direito de família. A configuração da união estável depende da verificação de uma união pública contínua e duradoura entre duas pessoas que têm o ânimo, a vontade, o desejo, o ímpeto de composição e constituição de uma família. Mas tudo isso é feito de maneira pouco formal, informal. Então você tem que checar caso a caso se aquela relação alegada por uma das partes era uma relação jurídica, era uma relação familiar, pública. Então, se era um namoro clandestino, se ninguém sabia, se era um negócio meio oculto, não é união estável. Então, tem que ser pública, contínua, tem que ter um bom volume de tempo de duração,
Quanto tempo? Isso não é definido em lei, mas eu acredito que não dá para chamar de união estável uma relação que tenha, sei lá, 2 meses. Não dá, é muito pouco tempo. As pessoas se conhecem há pouco tempo, então não dá para chamar de união estável. Também tem uma fábula dos 5 anos, que é uma fábula. O direito civil brasileiro já previu esse prazo, mas esse prazo sequer está mais em vigor, não está mais. Então tem que ter uma relação pública contínua, e a continuidade é muito casuística, e duradoura. É algo que não tem solução de continuidade ao longo do tempo e que perdura a um significativo intervalo de tempo. Eu tenho muitas demandas judiciais, eu recebo, contesto muitas demandas judiciais em que supostas companheiras e companheiros postulam pensão por morte por conta do falecimento de algum segurado. E aí a questão é questão de fato, de prova. Por quê? O artigo 22 do decreto 30.048 estabelece que para comprovação de união estável para fins previdenciários, o suposto companheiro tem que apresentar no mínimo 3 de uma lista bem extensa de documentos possíveis. Então, prova de domicílio comum, prova de filhos em comum, conta bancária conjunta, declaração de imposto de renda, seguro de vida em que um coloca a pólice em nome do outro. Então tem N possibilidades, tem N meios de prova. Tem uma lista de documentos e o regulamento diz, olha, se você quer provar que tinha um companheiro ou companheira, apresente no mínimo 3 desses documentos, para que o analista do INSS tenha alguma segurança, possa realmente confirmar a veracidade dessa relação alegada. Nas populações de mais baixa renda, a informalidade é tanta e chega a um ponto tão tremendo que às vezes faltam esses 3 documentos, não tem. E aí teria a possibilidade de fazer justificação administrativa, nem sempre se faz, nem sempre se requer, acaba se judicializando muito esse tipo de questão. Bom, estão no mesmo plano, na mesma classe, os cônjuges, os companheiros e os filhos do segurado também. Só que aí tem uma restrição. Os filhos somente são dependentes previdenciários até completarem 21 anos de idade. Salvo se esses filhos forem inválidos ou tenham alguma deficiência intelectual ou mental ou ainda uma deficiência grave. Então, tirando a hipótese do filho inválido ou deficiente, a qualidade de dependente previdenciário de um filho se esgota no seu aniversário de 21 anos de idade. Também tem um mito, uma fábula, de que quando o jovenzinho faz faculdade, dá para estender até os 24 anos de idade. Não dá. No regime geral de previdência social, não. Isso já foi previsto em RPPS, mas no regime geral, isso nunca, pelo menos desde 91, nunca foi previsto na Lei 8.213 e a jurisprudência repele esse raciocínio, pelo menos nos tribunais superiores. É um raciocínio que não tem respaldo jurídico. Tá? São equiparados aos filhos, para fins previdenciários, são equiparados aos filhos os enteados do segurado e os menores sob tutela do segurado. Só que essa equiparação não é automática. Por quê? Porque para que o enteado ou o menor tutelado pelo segurado seja equiparado ao seu filho ou aos seus filhos para fins previdenciários, é preciso que haja uma declaração firmada pelo segurado dizendo, olha, eu afirmo e, sob as penas da lei, assevero que o enteado que mora comigo, fulaninho, é meu dependente. E tem que apresentar uma prova dessa dependência econômica. Então não é de todo automático. Para o filho é automático, basta apresentar certidão de nascimento. Sou o filho do fulano, fulano morreu, se eu tenho menos de 21 anos, eu sou dependente previdenciário e vou fazer jus à pensão por morte, em caso de falecimento desse segurado. Na classe 2, quem está presente? Os pais do segurado. Pais, no plural, significado disso, papai e mamãe do segurado.
Só que lembre-se sempre, os dependentes da classe 1 são prioritários e preferenciais em relação aos dependentes de classe 2. Logo, a mãe ou o pai do segurado só fazem jus ao recebimento de algum benefício caso não hajam dependentes de classe 1. O dependente de classe 2 não pode competir com dependente de classe 1. Ele vai ser excluído do rol de dependentes se houver algum dependente preferencial. Então ele é residual, ele fica ali esperando. Morreu o segurado, morreu solteiro, sem companheiro, sem companheira, sem filhos. Aí então o pai ou a mãe desse segurado pode se habilitar como dependente previdenciário. E na classe 3 estão os irmãos do segurado. E para os irmãos valem as mesmas restrições dos filhos. Irmãos até 21 anos ou sem limites de idade, os irmãos inválidos ou deficientes. E lembre-se, para arrematar, os dependentes da classe 3 estão na pior colocação no ranking de preferência. Então, o irmão do segurado só é dependente previdenciário na falta de dependentes de classe 1 e também na falta de dependentes de classe 2. Ele não pode competir nem com classe 1 nem com classe 2. Ele é residual ao quadrado. Apresentada essa lista, eu vou começar um vídeo daqui a pouco para falar de alguns aspectos de tratamento desse elenco aí de dependentes previdenciários. Já volto.